Eu sou o Anderson Anaya e esta é mais uma das sessões de autoterapia e hoje eu vou falar sobre um assunto, mais uma vez falando sobre homossexualidade. Não é homossexualismo, é homossexualidade, porque o homossexualismo caracteriza como doença. E nós sabemos que a homossexualidade não é doença, é apenas uma das várias expressões da sexualidade humana e das várias condições da sexualidade humana. Eu cheguei de Rio Preto agora há pouco e eu vou usar uma conversa que eu tive com um amigo que deu um estalo na minha cabeça para poder gravar, porque todos esses vídeos que eu gravo são coisas do meu cotidiano, da vida, que eu trago para compartilhar para vocês, para que nós façamos uma reflexão e que as pessoas parem para pensar. Já falei várias vezes que as pessoas parando para pensar em um determinado assunto, meu trabalho já está feito. E eu vou falar sobre um assunto que é a homossexualidade, porque foi o seguinte: nós estávamos no Bartolomeu JK e nós estávamos para ir embora e nós estávamos sentados nas mesas perto dos caixas e aí dois rapazes começaram a se beijar no caixa, se beijaram. E este meu amigo, nada contra você, ele sabe quem é, se ele porventura assistir esse vídeo, nada contra você, eu sei que você é uma boa pessoa, sei que você não tem nada contra homossexuais, porém, creio que você esteja equivocado em alguns aspectos e muitas pessoas pensam dessa forma equivocada que você pensa. E ele tocou em mim assim e falou: olha lá, os caras se beijando. Eu olhei os dois homens se beijando assim, eu, como naturalmente sou praticamente um militante LGBTI, eu olhei assim e falei: os caras estão se beijando, mas e daí? Ele: cara, sei lá, meu, beijando aqui no meio de todo mundo, isso aí é... Ele quis dizer com as palavras dele, né? Isso é constrangedor, isso é... eu não acho isso legal, tal. Beleza, sem problema nenhum. Sem problema nenhum não, mas eu entendi o ponto de vista dele, só que foi onde eu arguí alguns argumentos que eu vou arguir com vocês agora. O problema da sociedade para com a homossexualidade é que as pessoas ainda veem a vida humana, a sociedade humana, a sociedade de forma heteronormativa. O que seria heteronormativa? Heteronormativa é uma situação em que só heterossexualidade é vista como sobre o prisma da heterossexualidade, porque só a heterossexualidade é vista como uma coisa normal e uma coisa certa, vamos dizer assim. E não é. A heterossexualidade é apenas uma das várias condições humanas da sexualidade humana, como a heterossexualidade, como a bissexualidade, como a pansexualidade, como a bissexualidade e como a homossexualidade. Então eu ponho uma sementinha na cabeça de você que porventura está assistindo esse vídeo, que é assim: cara, dois homens se beijando é normal. Duas mulheres se beijando é normal. Um homem beijando um transexual, isso é normal. Uma mulher beijando um homem transexual, isso é normal. São apenas variações da sexualidade humana. É apenas isso. Mas nós temos isso de olhar aquilo com desdém, com um olhar de reprovação, de repúdio, de ojeriza, de contradição, de algo condenável, execrável. E não é. Esse meu amigo até falou assim: não, mas é a lei de Deus, você é religioso, você sabe disso. Eu odeio que me chamem de religioso, mas isso é uma outra história. Mas você é religioso e você sabe que na Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher. Eu entendo esse paradigma cristão de que é pecado a homossexualidade, porém eu acho que isso não é desculpa para condenar o próximo, porque o próximo ele não compactua, não coaduna e ele não congrega dos mesmos princípios religiosos que você congrega. Ele não crê naquilo que você crê. Ele pode até ser ateu, por exemplo. Então,
por acharmos que tem que ter um modo de vida cristão, nós não temos o direito de falar que o outro ele tem que viver esse tipo de vida porque Deus criou assim dessa forma. Ele não tem a mesma crença que nós temos. E segundo, temos que parar com essa bobagem, com essa ladainha, com essa tonteira de achar que o mundo é heteronormativo. O mundo não é heteronormativo. O mundo ele é totalmente amplo sexualmente falando. Existem várias expressões da sexualidade humana. E a homossexualidade é uma delas. E se você for analisar pelo lado religioso, também estaria errado, mesmo estando no Evangelho, que homem com homem é pecado. Porque nos animais, no reino animal, nós temos relatos e relatos de casos de homossexualidade nos animais. Quem criou os animais? Não foi Deus, não foi Jesus Cristo? Percebe que tem um paradoxo aí que não bate? Se eu tiver um filho homossexual ou uma filha homossexual, eu quero que eles gozem de total liberdade, que eles possam demonstrar afeto em público se assim eles bem entenderem. Sem que pessoas fiquem olhando para eles com desdém, sem que as pessoas fiquem olhando para eles com ares de reprovação. Eu quero e acho que eles são pagadores de impostos como todos nós. Sendo pagadores de impostos, eles não são menos cidadãos do que nós. Sendo assim, eles têm direito à manifestação de afeto, sim, em público, se assim o bem entenderem. Se assim bem entenderem. Eles não são menores do que ninguém. Um homem com um homem. A grande questão que deve ser levada em consideração, que eu acho, é que isso tem que cada vez mais se tornar invisível, tem que se tornar normal, porque é assim que nós vamos erradicar a homofobia no Brasil. Principalmente no Brasil, que é um país retrógrado, conservador, patriarcalista, é um país completamente atrasado, retrógrado, reacionário. É um dos países que mais mata transexuais e homossexuais no mundo. O país. Vocês têm noção que é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo? Então, sendo assim, eu acho que nós temos que trabalhar para essa invisibilidade, para essa normalidade. Entender que não existe só papai e mamãe, existe papai e papai, existe mamãe e mamãe, existe só papai, existe só mamãe, existem diversos arranjos familiares. Sou a favor da adoção de crianças por casais homossexuais, sou a favor de casamento civil para homossexuais, sou totalmente a favor, porque eles não são menos cidadãos do que nós. E é assim que se trabalha e que se emprega o total direito civil destas pessoas, tratando com o máximo de respeito, com a integralidade de respeito. É dessa forma que eu acredito. Então, pare para pensar em você quando você vê dois homens se beijando, que você acha uma monstruosidade. Para de achar isso uma bobagem, para de achar isso coisa de outro mundo. Isso não é, são apenas duas pessoas que se amam e têm o direito de se amar. Ou uma mulher e duas mulheres se beijando, são apenas duas mulheres que têm o desejo de se amar, que têm uma sexualidade diferente da sua. É só isso. É só isso. São só pessoas que têm uma sexualidade diferente da sua. Não tem diferença alguma nisso. Todos nós um dia já fomos homofóbicos. Eu já fui. Só que graças a Deus existe a maturidade e existe a evolução. E dá tempo ainda de você que está assistindo esse vídeo ver essas coisas com naturalidade, evoluir, refletir, porque eu sei que não é da noite pro dia. Você não vai ver dois homens se beijando e vai falar, nossa, é a coisa mais normal do mundo. Até eu assumo. Até eu, sendo a pessoa mais mente aberta do mundo, às vezes eu me choco. Porque não é habitual. Mas não porque eu não acho normal. É porque não é habitual. E deveria ser habitual. Para que se torne normativo.
se tornando normativo, acontece a invisibilidade do fenômeno. E aí isso se torna normal, isso se torna natural, isso se torna corriqueiro, isso se torna algo do cotidiano. E assim nós combatemos a homofobia, trazendo ela para o prisma da normalidade, e que assim as pessoas tenham o pleno e absoluto respeito e tenham o direito de ter manifestações de afeto em público, se assim bem entenderem. É isso que eu penso. E eu digo para vocês, você que é contra o casamento civil gay, você que é contra, fica com nojo, fica com problemas, com ojeriza, com qualquer tipo de coisa contra o casamento homossexual, contra a homossexualidade, eu falo para você, cuidado. Porque as pessoas que escravizaram escravos no passado não estão nem nas notas de rodapé dos livros de história. Porque a roda da evolução e a roda da história ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Você vai perder o trem da história? Você vai perder o trem da linha em que as pessoas vão ser cada dia mais inclusivas? Cada dia mais propensas a aceitar o diferente, para que assim o diferente se torne normal? As pessoas que escravizaram os escravos perderam o trem da história. Eu quero estar no trem da história, como uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que esteve na linha de frente, que foi libertário, que foi mente aberta, que foi inclusivo e atravessou um tempo nebuloso em que pessoas achavam que homossexuais eram coisa do demônio, homossexuais era algo reprovável, que a prática homossexual era algo execrável. A roda da evolução, ela não falha. A roda da evolução, ela não para. A roda da evolução não para. De que lado você quer estar? Daquele que quando tiver um filho homossexual você vai bater nele? Você vai expulsar ele de casa? Vai exorcizar ele? Ou você vai amá-lo, vai respeitá-lo e vai trabalhar para uma sociedade que acolha ele, que respeite ele, que o aceite, em que as pessoas não vejam a homossexualidade como uma monstruosidade, como um dia a escravidão foi, como um dia o voto feminino foi, como o machismo um dia foi a coisa e ainda é uma das piores coisas que existem no mundo. É desse lado da história que você quer ficar? Eu sei de que lado eu vou estar. Eu espero que você faça a melhor escolha. E pense, se você é heterossexual e você tem todo o direito de beijar sua namorada em público sem que um idiota venha e dê uma lampadada na sua cabeça, pense bem, porque tem pessoas que não podem fazer isso sem que sejam agredidas dessa forma ou de outras formas piores. Sessão encerrada. Um ótimo domingo.